Boa noite. Gente, quem tem um lugar aí do lado, levanta a mão, que tem muita gente ali. Ali, tinha, não tem mais. Tinha o pessoal ali atrás. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Gente, essa semana, o Mark Schubert, não sei se vocês conhecem, Mark Schubert é uma paternidade na Poema, e ele fez uma postagem no Instagram dele essa semana que me chamou a atenção. Nessa postagem dele estava falando assim: Deus não te chamou para melhorar, Ele te chamou para morrer. Morrer para si mesmo e viver para Ele. Jesus, em sua força, nos capacita a vencer nossos pecados. E a sua fome é o convite para experimentar o que você nunca viu. Isso me chamou a atenção. E talvez você está fazendo essa pergunta, a mesma pergunta que eu fiz quando eu entrei aqui pela primeira vez, quando eu entrei numa igreja pela primeira vez. Mas Ele não nos chamou para melhorar? Será que isso só aconteceu comigo, mas quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu pensei, nossa, agora minha vida vai dar uma guinada. Agora que eu estou querendo seguir Jesus, agora que eu estou lendo a Bíblia, que eu estou fazendo discipulado, que eu estou indo no GC, agora, up, tudo vai melhorar. Isso por quê? Porque antes a gente vivia lá, a nossa vida lá fora, achando que estava tudo certo. Em contrapartida, a gente hoje entende que a gente era manipulado por Satanás, a gente vivia algemado pelas garras dele, fazendo o que ele queria. Mas, graças a Deus, um dia ele nos encontrou. A gente decidiu se posicionar e por isso nós estamos aqui. E talvez você conheceu, a primeira vez que você ouviu falar de Jesus de verdade, foi através de uma mensagem no YouTube, ou às vezes alguém te convidou para vir aqui, você veio meio desconfiado, ou você conheceu alguém que te apresentou Jesus. Eu não sei qual que foi o seu caso, mas enfim, você descobriu quem é Jesus. Você se sentiu amado como você nunca se sentiu antes. Você descobriu que você tem um pai. E não é qualquer pai. Você descobre que você tem um Abba Pai. Isso é maravilhoso. Não é, gente? Amém? É maravilhoso quando a gente descobre que a gente tem um Abba Pai. E caminhando aqui, à medida que você vai caminhando, à medida que você vai conhecendo uns aos outros, e que você está aqui junto com a gente, você descobre que Ele, o seu Abba Pai, tem planos sobre você. Ele é quem sabe os planos sobre você. E são planos de paz e não de mal. Esperança e um futuro. E você fala, uau! Eu tinha um projeto na minha vida, mas agora Ele é quem sabe os planos que Ele tem para mim. E eu compartilhei de manhã, eu tinha um planejamento na minha carreira profissional. Meu planejamento era de operadora de caixa de supermercado a uma executiva de sucesso. Estava desenhado na minha mente. Perfeito o plano. Até que eu fui atropelada por esse versículo aqui. E está lá em Jeremias 29:11. Que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, quando você chega e você ouve esse versículo, talvez, não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo, eu fui atropelada por esse versículo. E foi como se o Senhor falasse, estava lindo o seu planejamento, mas eu que sei os planos que tenho para você. Amém?
E aí eu falei, meu Deus do céu, gostei disso. Vou ler mais. Aí lá em João 14, 27, está falando assim, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Filipenses 4:7 fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que maravilha. Você chega, você descobre que você tem um Abba Pai, você descobre que Ele tem planos de paz, planos de prosperidade e planos de um futuro. E Ele promete mais paz. E Ele promete uma paz que excede todo o entendimento. Só que, esses dias eu estava em um lugar, e aí eu escutei um comentário assim, a vida do crente não é fácil, né? E aí, na mesma hora, eu retruquei e falei, olha, se a vida do crente não é fácil, eu imagino a vida de quem não crê. Se a minha não está fácil, eu imagino a de quem não crê nele. Deus me livre. E no domingo passado, eu não estava aqui, mas escutei a mensagem, e vocês lembram perfeitamente qual foi a mensagem que o pastor deixou aqui. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às provações. Não foi isso? Foi isso, gente? Alegrem-se na esperança. Amém. Só que, o que acontece? Assim como surgiu esse comentário que a vida do crente não é fácil, às vezes a gente se depara com uma sacada da tentação, ou uma janela da tentação, ou uma tela da tentação, a tela do seu celular. E aí os nossos olhos transitam em lugares baixos. Por que eu falo lugares baixos? Quando a gente só consegue olhar nas coisas terrenas. Essas coisinhas aqui, ó, que são os nossos problemas aqui. Porque quando os nossos olhos estão para o alto, a gente consegue enxergar as coisas do alto. Mas tem momentos, às vezes, não sei, talvez com você, de vez em quando, que os nossos olhos ficam baixos. E aí a gente olha na janela da tentação e a gente começa a achar que a vida do ímpio está melhor do que a nossa. A gente começa a achar que a vida do não crente é melhor do que a nossa. E eu não estou acusando ninguém aqui falando que nós, cristãos, somos melhores do que os outros, não. Mas nós que somos cristãos, nós que estamos aqui todos os dias tentando cada vez ser mais parecido com Jesus, a gente sabe o preço que a gente paga diário para ser parecido com Ele. Nem sempre a gente vence, mas todos os dias a gente luta. Amém? Quem luta contra o pecado aqui sabe o preço que a gente paga. Isso porque tem um versículo que persegue a gente, me persegue, que está lá em Romanos 7,19, que fala assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é constante na nossa vida, infelizmente, a gente vive lutando contra o pecado. E às vezes você olhou para quem estava aqui na frente cantando e falando, o inferno perdeu mais um, livre sou. E aí o Pedro começa a pular, né? E você acha que vai estourar isso aqui tudo, mas é reforçado, porque o pastor é engenheiro. E aí não vai cair, pode pular. Mas sabe por que tem tanta emoção na hora de cantar o inferno? Por quê? Porque quando alguém reconhece que estava na boca do diabo e que agora a graça de Deus o alcançou, consegue declarar com tanta veemência, o inferno perdeu mais um, livre sou. Então, todos os dias, isso é todos os dias, nós podemos cantar, o inferno perdeu mais um, livre sou. E pode ser que amanhã eu vou cair de novo e eu vou cantar, o inferno perdeu mais um, livre sou, porque eu reconheço a graça dele na minha vida.
O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu não faço o que eu quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Nesse momento, a gente se dá de frente, a gente olha no espelho e consegue enxergar o quão pecador nós somos. E você se vê diante de uma pecadora. Eu me vejo diante de uma pecadora e você olha e se vê diante de um pecador. E aí eu queria que vocês abrissem comigo a sua Bíblia lá em Salmos 73. É o Salmos de Asaf. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. No versículo 1 fala assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, Asaf que está falando, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Nós vamos parar por enquanto até aí. Esse versículo trata de um dos assuntos mais intrigantes da Bíblia, que fala da prosperidade do ímpio. Nessa visão, Asaf olhou a vida do ímpio e falou: mano, por que lá tudo dá certo? Ali na casa dele tudo dá certo. Parece que tudo que ele põe a mão dá dinheiro. Ele não tem preocupação. Ele não tem chefe. Parece que ele não tem que cumprir horário. Ele trabalha? Não sei se ele trabalha, tem tanto dinheiro. Ele tem plano de saúde, mas nem usa, porque tem muita saúde, é saudável. Não precisa ir no UPA. Seu corpo é sadio e forte. Tem uma outra tradução que fala nédio, e eu fui procurar o que é. Bronzeamento artificial, gente. Bronzeamento de fábrica. Você olha para o ímpio e fala: meu Deus, que morena iluminada, essa ímpia. E eu aqui tentando, na laje. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos. Têm amigos para falar blasfêmias. Seus filhos são saudáveis, seus filhos são inteligentes, seus filhos são educados. Quantos versículos desses que nós lemos e que já fizeram parte do nosso questionamento com Deus? A gente olha para a nossa própria vida, né? Pelejando com o Senhor, dia após dia, e a gente olha para o nosso vizinho, e a gente começa a achar que tudo lá na vida dele dá certo, e a nossa não. E a gente começa a questionar. Quantas vezes a gente não já se sentiu injustiçado, esquecidos de Deus, vítimas da vida? Quantas vezes nós não sentimos que o nosso irmão, que o nosso vizinho, que o nosso colega, que o nosso colega do GC alcançou uma prosperidade que nós não alcançamos ainda?
Ou você olha para o lado e você fala, o meu vizinho não tem preocupação. Estava fazendo churrasco ontem enquanto eu preparava a mensagem. E eu falei, Deus, eu só estou preparando a sua mensagem. Será que dá para ele abaixar esse som aí? Já é meia-noite. É a sua mensagem. Essa parte aí eu vivi ontem questionando Deus. Só desligou na hora que ele quis. Está tudo bem. Aí você olha para aquela menina lá na academia e você fala, meu Deus, eu estou aqui treinando, mas olha o corpo dela, parece que foi esculpida pelo Senhor. Só de passar na porta da academia já está. Tira a foto e o músculo cresce. Que eu não vejo treinando. Aí você olha na janela da tentação, que está na sua mão aí, que está na sua bolsa, e você fala, olha o casamento deles. Meu Deus, eles tiram férias nas Maldivas. E eu, toda vez que eu vou para Ubatuba, chove e a gente treta. Por que, Deus? Será que vale a pena ser cristão? Realmente, a vida do cristão não é fácil. Mas uma coisa é verdade. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me aproximo, mais eu vejo o quão distante eu estou dele. Mas e a paz que ele prometeu, que eu li lá no início? Então, lembra o que estava falando lá em Filipenses? Essa paz excede todo entendimento. Essa paz não está ligada às circunstâncias, às condições que nós estamos vivendo. Essas condições, essas circunstâncias, elas são necessárias sim para quê? Para gerar em nós perseverança. E essa perseverança, ela precisa ter ação completa. Para quê? Até que nos tornemos maduros, íntegros, sem que nada nos falte. Agora, como que você quer fazer do seu filho maduro, se você acha que você nunca tem que falar não para ele? Tem como você criar um filho maduro mimando ele? Tem? Mas por que com você acha que tem que ser diferente? Você acha que Deus tem que fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, no seu tempo, do jeito que você quer. Maduro. Nós não vamos criar filhos maduros se a gente mimar os nossos filhos. Se a gente, em todo tempo, fizer a vontade deles. Por quê? Porque eles precisam entender que tem hora que a mamãe e o papai não podem dar. Tem dia que não é dia de comer MC Donald's. Nossa, que maldade. Não, maturidade. Eu estou gerando maturidade no meu filho. Mas por que quando o papel inverte, quando é com a gente acha que tinha que ser diferente? Que Deus já podia ter feito. Porque Ele já fez na vida do ímpio. E por que na minha não? Então, nós precisamos entender que as provações, elas nos ensinam, elas nos corrigem e elas nos fazem amadurecer. Até que nos tornemos irrepreensíveis. E a Bíblia diz, irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. E Tiago 1,12 fala assim, feliz é aquele que suporta com paciência, as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Paciência nas provações. A alegria na esperança. A esperança fala de algo que não aconteceu ainda, mas que nós esperamos por fé.
Paciência nas adversidades. Para quê? Para esperar a coroa da vida. E a coroa da vida é só quando ele voltar. E é para todo aquele que o ama. Quem ama, obedece. Agora vamos falar de íntegros. Nós precisamos nos tornar íntegros também. Íntegros fala de sermos honestos. De sermos honestos com aquilo que nós pregamos. De sermos honestos com aquilo que nós ouvimos. De sermos honestos em todas as decisões, em todas as nossas ações. Eu não estou falando só da igreja, eu estou falando em todos os lugares que nós vamos. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida em todas as áreas. A integridade fala do reflexo de Deus sendo revelado, do reflexo do caráter de Deus nas nossas vidas. Se a gente fala, todas as vezes que a gente está ensinando para o nosso filho sobre honestidade, sobre caráter, a gente não fala assim, filho, o importante para um homem é o caráter. O que a gente tem que guardar é o nosso nome. É importante isso. Agora, imagina refletir o caráter de Cristo. Então, integridade fala disso, da honestidade como Cristo é. E aí, que tipo de testemunho nós temos dado onde que a gente passa? Será que por onde nós estamos indo, a integridade de Jesus tem sido revelada? Qual tem sido o testemunho que eu tenho carregado? Dentro da minha casa, na igreja, na academia, no trabalho, nas minhas contas pagas, nos negócios e, inclusive, naquelas coisas que ninguém vê. Porque existem coisas que nós fazemos que nem o nosso marido sabe, que nem a nossa mãe sabe, que nem o nosso pai sabe. Só Jesus que nos vê no secreto sabe e que nós cometemos. E que assim como Asaf estava ali invejando a vida do ímpio, às vezes a gente passa por essa mesma situação. Só que ninguém anda com o boné da inveja. Ninguém veste a roupa da inveja. E muitas vezes ninguém confessa que tem inveja. E aí, continuando, nós precisamos ser maduros, nós precisamos ser íntegros, sem que nada nos falte. E aí você me pergunta, mas por que ainda nos falta tanta coisa? Talvez seja porque ainda nós não somos maduros ainda. Porque ainda nós não somos completos. Porque nós ainda somos fracos e miseráveis. E todos os dias nós carecemos da graça de Deus para a gente não ser consumido. Eu estava lendo um livro essa semana e ele tinha um trecho que eu achei interessante, fala assim, nos acostumamos tanto com o que temos e somos, que muitas vezes não abrimos mão para sermos quem podemos nos tornar. Só que, às vezes, esquecemos que o poder de Deus é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Em tudo que eu vou fazer, gente, não é só na área ministerial, é no trabalho, em tudo. No ser mãe, no ser esposa, no ser empresária, em tudo que eu vou fazer. Se eu confio nos meus méritos, se eu confio no tanto que eu sou boa naquilo, eu não tenho autoridade. Porque nós mesmos, muitas vezes, não temos autoridade nem para vencer um pedaço de bolo. Só que a Bíblia relata que Deus chamou Moisés para uma missão. E ele argumentou, eu não falo bem, eu sou gago, incircunciso nos lábios. Só que o que Deus respondeu para Moisés? A sua autoridade vem de mim.
E a gente sabe também a história de Jeremias, que quando Deus o chamou para falar, ele falou, não sei falar, não passo de uma criança. E na hora, o que o Senhor respondeu para ele? Não tenha medo, pois estou com você para protegê-lo. Então, a partir do momento que eu reconheço a minha fraqueza e confio na graça de Deus, sim, graça, porque não tem nada que a gente faça que a gente mereça. É a graça dele sobre as nossas vidas. É a graça dele que não nos deixa ir para o inferno hoje e ir para o inferno amanhã. É só a graça dele. Então, quando eu confio na graça dele, o poder dele é aperfeiçoado nas minhas fraquezas. Amém? Quanto mais eu tenho consciência da minha miserabilidade, mais eu entendo sobre a graça de Deus. Se eu estou achando que eu sou boa, se eu ainda tenho a mente achando que eu estava lá fora e que a forma que eu estava vivendo nem era tão ruim assim, eu respeitava o meu marido, sou trabalhadora, pago minhas contas em dia, eu nem vivia tão errado assim. Você não conhece ainda tanto da graça de Deus. Você ainda não experimentou, de fato, da graça de Deus. E pode ser que você ache um exagero quando você vê a galera aqui pulando e gritando que o inferno perdeu, porque você ainda não entende sobre a graça de Deus. Mas quem conhece, quem tem noção do quão fraco é, e a cada vez que a gente se aproxima dele, a gente entende que nós somos fracos, e ele vai nos aperfeiçoando, mais noção da graça dele nós temos. E continuando lá em Salmo 73, vamos continuar no versículo 17. Lá fala assim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Aqui fala que Asaf entrou na casa do Senhor, ou ele se deparou face a face com o Senhor, ele foi ter aquele íntimo com o Senhor, ele, enfim, veio esse discernimento dele no Senhor, e ele foi compreender aquilo que ele estava ali, né? Olhando, às vezes desejando, ele foi entendendo que fim que tem os ímpios. E ele começa a analisar que o ímpio até acha que está prosperando. Mas tudo aquilo que ele está adquirindo, todas as riquezas, tudo que ele tem de bom, tudo que ele conquista, talvez só gere combustível para a sua própria destruição. E sabe aquela tranquilidade que a gente falou lá no versículo 12, que fala assim, eles vivem tranquilos, enquanto veem as suas riquezas aumentarem. Ele descobre que essa tranquilidade vai acabar no dia do juízo. Sim, porque o Senhor que sonda os nossos corações vai vir como juiz e vai nos julgar. Aí no versículo 21, ele entende de fato. E ele fala assim, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Ele confessou o pecado dele. Quantas vezes você já sentiu inveja e você nunca confessou? E isso foi gerando dentro de você um negócio que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí teve dia sim, que você olhou para o seu vizinho fazendo churrasco no sábado à noite, e todo mundo lá estava rindo, que você estava escutando lá da sua sala, e você falou, Deus, será mesmo que vale a pena tudo isso? Aí no 22 fala assim, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional.
Lembra como ele estava se colocando lá no início como vítima da vida? Em todo momento afligido. Em todo momento ele sofria todos os dias. Agora aqui ele reconhece que ele estava sendo um insensato. E no 23 fala assim: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. No versículo 2 fala que Asaf, ele mesmo reconhece: quase tropecei, mas não caí, porque a sua mão me sustentou. Quantas vezes na nossa vida nós quase caímos, mas a mão de Deus nos sustenta. E aqui, com tudo que ele estava passando, com tudo que ele estava pensando, o que está falando aqui? Sempre estou contigo. Então, meu irmão, independente da situação que você esteja passando, se você está no vale, se você está no monte, Ele sempre está contigo. Essa consciência que Asaf teve é a mesma consciência que a gente precisa ter em qualquer circunstância. Ele sempre está conosco. A mão do Senhor sempre nos sustenta, seja no vale ou seja no monte, amém? E na segunda-feira, eu pude ver isso. Eu pude ver isso acontecendo. Na segunda-feira, no finalzinho da tarde, a Carol, esposa do Wellington, foi ganhar neném. Chegou a notícia que ela ia ganhar neném. Quando chegou, ela já tinha ganhado, né, gente? Mas está tudo bem. Ela é rápida. E ali eu mandei uma mensagem para ela, desejando, dando os parabéns, e falei: que o Senhor sustente vocês. Orei por eles, orei pela família deles, e falei: que a mão do Senhor os sustente. E que maravilha, mais um filho. O último, né, Wellington? Agora não cabe no carro mais. Deu. Mas é uma maravilha, é um presente. Filhos são herança do Senhor. E o Wellington e a Carol ganhou um presente na segunda-feira à noite. Só que passou algumas horinhas, né? E a gente recebeu uma notícia que a mãe de uma líder aqui da casa tinha ido para o hospital. E aí a gente começou a levantar um clamor, e nós fomos para a casa dela, e a gente começou a orar pela mãe dela, pela recuperação da mãe dela, e orando, e o tempo inteiro eu declarando: a mão do Senhor está sobre ela, Deus está cuidando dela, o Senhor está com ela lá nesse momento, o Senhor está de mãos dadas com ela. E passou um pouquinho, a gente recebeu a notícia: foi entubada. E eu falei: a mão do Senhor está com ela. E ela falou: e se ela morreu? Eu falei: não, a mão do Senhor está com ela. Até que mais tarde a gente recebeu a notícia. E ela veio a óbito. E qual foi a mensagem que eu mandei? A mão do Senhor está sobre você, e ela vai te sustentar, e ela vai te consolar. E na segunda-feira eu falei: Deus, realmente o Senhor tem o poder da vida e o poder da morte. E em todas as situações, o que sustenta? A mão do Senhor. Então, em todas as circunstâncias, eu diria que tanto no monte quanto no vale, porque muitas vezes a gente percebe, ou a gente busca mais, né, o Senhor quando a gente está no vale, infelizmente. E ali, a gente precisa ter essa certeza e essa convicção. A mão do Senhor nos sustenta. Mas quando a gente está no vale, é bom a gente saber que é a mão do Senhor que está nos sustentando ali também. Porque senão pode gerar orgulho no nosso coração. E aí no versículo 24 fala assim: tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. Nós somos guiados pela palavra de Deus.
Quando você precisar de tomar uma decisão, você pode procurar o seu líder, você pode falar com o seu discipulador, mas busca a direção na palavra de Deus primeiro. É ela que nos guia, é ela que nos dirige. E qual a certeza que nós precisamos ter? Nós seremos recebidos na glória. No final, Ele vai nos receber na glória. E aí no versículo 25 fala assim: a quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Asaf agora começa a ter consciência, parece que ele volta, né, para ele mesmo. E ele fala: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Nesse momento aqui, Asaf reconhece que a riqueza dele é Deus. O tesouro dele é Deus. Que não importa as lutas. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. E no 27 fala assim: os que te abandonam, sem dúvida. Sabe aqueles lá, os ímpios que eu estava invejando? Eles sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. E aqui no final, a gente vê, né, que nesse capítulo Asaf sofre uma crise existencial, né? Aquelas que a gente, às vezes, passa de vez em quando, sempre. Mas ele reconhece que quem vive tranquilo é quem está preocupado com a eternidade. Quem vive tranquilo é quem está preocupado com as coisas do Senhor, com as coisas do alto. A verdadeira prosperidade não está ligada a dinheiro. E eu não estou falando aqui que é errado ter dinheiro. Pelo contrário. É certo você trabalhar. É certo você conquistar. Você tem que fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Para quê? Para você viver a plenitude de Deus aqui na terra. Através do suor do seu trabalho. Então você precisa buscar. Você precisa. Mas ele fala que a verdadeira prosperidade, ela está diretamente ligada a quê? À vontade de Deus. A verdadeira prosperidade é quando a nossa vida está alinhada a dele. E a gente entende que prosperidade não é só dinheiro. É em todas as áreas. E aí agora você pode falar: tá bom, Janete, você falou, mas e agora? Como que eu posso viver essa jornada do Senhor, essa jornada que o Senhor me propõe todos os dias, sem questionar, sem duvidar, como Asaf? E aí eu falo para você, entendendo primeiramente que a graça dele é suficiente. Pois o poder dele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, a primeira coisa é reconhecer: Deus, eu sou fraco para vencer um pedaço de bolo. Eu comi um pedaço de bolo lá na lounge. Nem um pedaço de bolo eu consigo vencer, Jesus. Mas o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós precisamos nos manter alegres na esperança de que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. A graça dele já nos basta.
A gente tem autoridade porque Ele coloca autoridade em nós. A gente tem poder porque Ele coloca poder em nós. Assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele faz comigo, assim como Ele faz com qualquer um que vem aqui e ministra. É a autoridade que Ele coloca nas nossas vidas, não somos nós. Mas o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E no domingo passado, falando sobre isso, né? Falando sobre aguardar nessa esperança. No domingo passado, o pessoal da fotografia conseguiu fotografar uma família. E eu vi à noite, né? Depois que saiu as fotos. E quando eu olhei para aquela foto, eu me emocionei. Eu estava no carro dirigindo e eu falei, meu Deus do céu. Como eu sei que essa esposa orou para que essa imagem acontecesse. E hoje aconteceu lá na igreja. A família prostrada diante do Senhor. Só que às vezes a gente esquece daquilo que a gente já pediu e que Deus está fazendo, ou que Deus já fez. E às vezes aquilo para mim, aquela foto para mim significou mais do que para aquela pessoa que intercedeu. Por quê? Porque ainda não está do jeito que ela quer. Porque o milagre ainda não aconteceu 100% do jeitinho que ela quer. Então ela acha que está incompleto. Só que eu pude olhar para aquela foto e pude enxergar. Meu Deus, o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. E aí, na quarta-feira, a gente estava no GCzão lá de BH. E, mais uma vez, o Senhor me deu a oportunidade de ver essa cena. Uma moça, ela conversou com a gente o ano passado, não lembro bem o mês, setembro. E ela foi num dia de chuva, com um bebezinho novinho, mas ela foi encontrar com a gente lá antes do GC para falar dos problemas que ela estava enfrentando com o marido, depressão, o marido tentando suicídio. E uma loucura, e o marido não aceitava ir para a igreja, não aceitava ir para o GC. E eu estava ali atrás, na quarta-feira, e vendo a família ali aos pés do Senhor. Tanto ela quanto o marido, com lágrima nos olhos e o bebê. E eu falei, Jesus, o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós desejamos. Ele faz. Ele realmente usa as nossas fraquezas para aperfeiçoar o poder dele. Mas sabe uma coisa que a gente não pode deixar o nosso coração ser levado? É o que está escrito lá em Filipenses 4:6. Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, nas mínimas coisas, por meio da oração, por meio da súplica. Súplica, gente, é grito, é lágrima, é gemidos inexprimíveis. Isso que é súplica. E com ação de graças, celebrando como se ele já tivesse feito. Celebrando como se o milagre já tivesse acontecido. E assim nós precisamos apresentar todos os nossos pedidos a Deus, crendo como se ele já tivesse feito, porque ele é fiel para fazer infinitamente mais. E assim, depois que a gente levar todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, todas as nossas fraquezas, aos pés dele, com oração, com súplica, celebrando com ação de graça. Senhor, o Senhor não fez, mas eu vejo pelos olhos da fé que o Senhor vai fazer. Então eu já celebro, eu já comemoro, eu já tenho o coração cheio de gratidão, porque eu sei que ele vai fazer. Aí, no versículo 7 fala assim: então, nós vamos experimentar
a paz que excede todo entendimento. A paz que não está ligada às circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. A paz que não está ligada aquele probleminha terreno que você está vivendo hoje. Mas é uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos onde? Em Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma fé que não é abalada quando as circunstâncias oscilam. Nós precisamos, sim, ser a geração madura, que espera lá fora, ansiosa. Tem gente lá fora, ansiosos, esperando a nossa manifestação, de crentes maduros, de crentes íntegros, de crentes que não estão faltando nada, não tem nada faltando na sua vida. Por quê? Porque a graça dele te basta. Toda vez que você é fraco, você é forte por Ele, porque a graça dele te basta. Coloque a mão no seu coração. Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada pelo privilégio, Jesus, de estar face a face com o Senhor nessa noite, Pai. E entender, Jesus, todas as vezes, Jesus, que o nosso coração almático, Jesus, às vezes tenta murmurar, às vezes tenta questionar algo que o Senhor não fez ainda, Pai. Tudo aquilo que o Senhor não fez é porque nós não estamos prontos para receber, Pai. Nós cremos no processo que o Senhor tem em cada vida aqui, Pai. Jesus, continua, Jesus, mantendo o nosso coração alinhado à sua vontade, Pai. Porque nós sabemos que tudo que nós pedimos, Pai, tudo que nós pedimos ao Senhor, se estiver alinhado com o seu propósito, o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, Jesus. Jesus, obrigada por todas as maravilhas que o Senhor já fez nessa casa, Jesus. Jesus, obrigada, Jesus, por todos os milagres, Pai, que nós já pedimos aqui através de súplicas, Pai, e o Senhor já fez, e nós podemos contemplar a Tua glória, Pai. Cada um aqui tem algo para testemunhar de milagres que o Senhor já fez, Pai, e o Senhor ainda está fazendo, Pai. Jesus, que o Senhor alcance o coração de cada um aqui, Jesus, que veio às vezes desanimado, Jesus, que chegou aqui muitas vezes sem nenhuma expectativa do que o Senhor poderia fazer, Pai, mas que através da sua palavra, Pai, ela entendeu, Jesus, que só basta orar, que só basta suplicar, que só basta celebrar com ação de graça. E o Senhor vai derramar a paz que excede todo entendimento sobre a vida deles, Pai. Jesus, continua, Jesus, aperfeiçoando o seu poder, Jesus, nas nossas fraquezas, Pai. Jesus, nos ajuda todos os dias que nós somos fracos, Pai, que nós achamos que nós não vamos conseguir, Pai, que nós achamos que nós não somos a melhor opção. Nós somos a opção que o Senhor escolheu, Pai. E obrigada porque a sua graça nos alcançou, Pai. Todos nós que estamos aqui, Pai, nós éramos improváveis, Pai. E o Senhor nos escolheu. E a sua graça nos encontrou. E hoje nós podemos declarar, nós somos filhos amados do Senhor. Mas nós somos carentes e dependentes, Pai, do seu amor e da sua graça, Pai. Derrama do seu amor sobre essa casa, Pai. Derrama do seu cuidado sobre essa casa, Pai. Que cada um que entrou aqui, Jesus, esperando algo do Senhor, Pai, que o Senhor dê um toque especial, Jesus. Jesus, que você vá no íntimo de cada um aqui, Pai, e responda todos os questionamentos, Pai,
que tem chegado para o Senhor, porque nós cremos que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais.